Bom, queria começar aqui falando da manifestação de ontem lá e a relação do presidente Bolsonaro ali na Praça dos Três Poderes. Pois é, inclusive dia da liberdade de imprensa e a agressão a fotógrafo do Estadão, né? Liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, como é que a gente está administrando essas liberdades, né? Eu fiquei impressionado com essa manifestação. Classe média de Brasília, parecia que vinha inteira, assim, de repente, né? Só gente que é dono de carro, encheram o eixo monumental, da torre de TV até o Palácio, e foram se aglomerando lá na frente do Palácio do Planalto. O presidente estava em casa, foi para lá com a filha de 12 anos, ficou ao pé da rampa, descia, cumprimentava os manifestantes, voltava, né? E no fundo, né, era ameaça, força, mostrando para o Supremo, olha, estamos aqui, somos os apoiadores do presidente e Supremo, tenha cuidado em separar os poderes, independência de poderes, né? Enfim, foi uma manifestação muito forte, né, que faz a gente pensar a respeito da tal democracia direta, né, passando por cima dos poderes constituídos. Isso é perigoso, né? Enfim, foi um dia para lembrar, né, que terá suas consequências nesta semana. Bom, Alexandre, queria que você falasse também sobre a promessa do presidente nessa manifestação de um novo diretor-geral da Polícia Federal hoje. Pois é, na hora que o presidente disse ontem, né, que ia nomear novo presidente hoje, ele está abrindo mão de insistir, né? Desiste a liminar de Alexandre de Moraes desaparece, porque não há mais motivo. Tudo indica que essa questão toda está em três Alexandres, né? O Alexandre de Moraes, o autor do impedimento, o Alexandre Ramagem, o impedido, né? E aí aparece o nome de Alexandre de Souza, que é o número 2 da ABIN, do Alexandre Ramagem, que seria, né, eu não tenho certeza disso, mas que seria o nomeado hoje pelo presidente Bolsonaro. Abrindo mão, então, desse confronto com Alexandre de Moraes. Aí resta, do outro lado, o exame das denúncias de Sérgio Moro, que depôs no sábado. E falando em sábado, Alexandre, reunião virtual, né, por videoconferência do Senado e lá foi aprovado, então, aquele auxílio aos estados e municípios. Pois é, vai agora para a Câmara, né? Nessa mesma segunda-feira em que o Copom parece que começa a baixar o juro básico mais uma vez, né? 3,75, talvez baixe para 3,25, mas enfim, vai para a Câmara e um texto que foi refeito pelo presidente do Senado, de comum acordo com o ministro Paulo Guedes e com o presidente da República, baixando uma despesa da União que seria muito alta, que a União não conseguiria sustentar. Mas a União, mesmo assim, entra com 60 bilhões, tem mais 49 bilhões que estados e municípios ficam dispensados de pagar à União e aos bancos da União, e 10 bilhões e 600 milhões de renegociações. Agora, por outro lado, congela os salários de estados, municípios e União por 18 meses, deixando de fora desse congelamento a saúde, a polícia e os militares. Agora tem uma questão, o peso dado como critério de repartição. 60% do peso é pela população de estados e municípios e 40% pela incidência da Covid-19. Aí é que vai pegar, né? Aí é que vai pegar, porque a gente tem visto imagens aí de pessoas sendo interrogadas. Eu posso botar que é Covid-19 e tal. Então começa a fabricação de uma incidência, né, para que o município ou o estado receba mais dinheiro. Isso precisa ser fiscalizado, não sei como, né, mas digamos, um truque, né,
que dirigentes que estão endividados podem usar para receber mais em detrimento de outros que tenham realmente casos. Esse é o perigo dessa divisão. Vamos ver se a Câmara ainda vai mexer nisso ou não. Provavelmente não, porque já passou pela Câmara, foi para o Senado, agora voltou para a Câmara na votação virtual, na votação digital. Alexandre, falemos sobre a relação do presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes ao fim desta semana. Pois é, essa brigalhada toda, né, presidente? Primeiro se queixou da falta de independência entre poderes diante do próprio presidente Supremo e do ministro Gilmar Mendes no Palácio do Planalto. No dia seguinte de manhã disse que não engolia a liminar do ministro Alexandre de Moraes, né? E lembrou que o ministro Alexandre de Moraes, se é por relação de amizade entre o presidente e seu nomeado para a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes também foi indicado pelo presidente Michel Temer pelo mesmo motivo. Bom, aí a gente pensa sobre relações, né, e indicações no Supremo. Eu acho que uma indicação por amizade no Poder Executivo é menos, digamos, grave, né, que na indicação para um ministro da Suprema Corte. E aí a gente vê que Marco Aurélio de Mello foi nomeado pelo seu primo, indicado pelo seu primo, presidente Collor de Mello, né? O atual presidente Dias Toffoli foi indicado pelo seu amigo e chefe, presidente Lula, né? Sendo inclusive advogado do PT. Gilmar Mendes, a mesma coisa em relação a Fernando Henrique, trabalhava no Palácio do Planalto, foi advogado-geral da União. Diga-se que Lula não conhecia o ministro que presidiu o julgamento do Mensalão. Me fugiu o nome agora, me ajuda aí. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, né? Não conhecia, né? Então, eu acho que continua em jogo, além desse disque aí entre o presidente e o ministro Alexandre de Moraes. O presidente deu uma recuada, disse que não queria ofender ninguém, né? Percebeu que se ele despertasse o espírito corporativo da corte, né, ele não teria nenhuma chance de derrubada da liminar como ele está pretendendo, né? Mas é uma questão a ser pensada aí, de novo, no processo de escolha de ministro do Supremo, né? Valendo em primeiríssimo lugar as condições jurídicas, né? Porque há pessoas que não têm vocação para ser juiz, tem vocação para ser político, né? Para dar declarações, dar entrevistas. Eu sou de um tempo em que juiz do Supremo a gente nem tentava entrevistar porque não falava fora dos autos. Agora mudou bastante. Só para a gente pensar a respeito disso. E para concluir, Alexandre, tivemos duas perdas aí que você conheceu bem no jornalismo. Pois é, cheguei a sonhar essa noite com os dois e mais o Alberto Dines, né? O Luiz Edgar de Andrade e o Ronan Soares. Ficou 2 anos na cama, visitava ele de vez em quando. Eu sei que você vai gostar dessa historinha, Aysen, do Ronan. Um dia não havia ainda esse fosso. Aliás, o fosso no Palácio do Planalto foi construído depois do episódio que eu vou contar. Um motorista de ônibus invadiu o Palácio do Planalto com um ônibus. Ele só não foi mais além porque o ônibus era muito alto, o térreo do palácio muito baixo, ficou entalado, mas entrou no Palácio do Planalto de ônibus. O Ronan recebeu a notícia como editor e disse: eis aí o verdadeiro inconsciente coletivo. Eu tenho uma historinha do Luiz Edgar de Andrade, que foi meu chefe na Manchete. Uma historinha também, é uma revelação, né? Porque pegou aí no Brasil inteiro que o Charles de Gaulle disse que o país não é um país sério. O autor disso foi Luiz Edgar de Andrade. Cometeu uma má interpretação, ele mesmo diz isso, né? Ele estava cobrindo a Guerra da Lagosta, lá em Paris, na embaixada. O embaixador foi ter um encontro com Charles de Gaulle e quando o embaixador voltou, comentou em francês: "n'est pas un pays sérieux". Palavras do embaixador, mas o Luiz Edgar de Andrade entendeu como
ele estivesse transmitindo palavras de De Gaulle, né? Só para registrar aí na história, homenageando essas duas grandes cabeças do jornalismo brasileiro, né? Os dois modelos do jornalismo, e eu tive a sorte de conviver com eles, Ronan Soares e Luiz Edgar de Andrade.